Galera, então estamos de volta aqui no quarto bloco, quarto bloco, quase que não sai, né? Aí se liga só, a aula agora vai direcionar para um aspecto bem importante e bem difícil, então a gente tem de ter atenção. A gente vai trabalhar agora basicamente o que é tipologia textual. É óbvio que a gente vai trabalhar com a nomenclatura utilizada em concurso público, mas eu já te adianto. Na verdade, quando a gente fala em tipologia textual, que a gente tem narração, descrição e dissertação, a gente está trabalhando a forma como o texto se organiza. Então, se tivesse uma nomenclatura melhor, seria modos de organização textual, ou seja, é o modo como qualquer tipo de texto na língua portuguesa se organiza. Então, isso significa que qualquer tipo de texto na língua portuguesa ou é narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. Essa é a verdade, tá? Agora, como nem tudo são flores, a gente vai ter de esmiuçar isso daqui através de um estudo dirigido para que você possa pegar as malícias do avaliador, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Primeira coisa que a gente vai definir, o que são os tipos textuais e o que são os gêneros textuais. São, apesar de parecidos, né, bem distintos. Então, há duas formas diferentes de classificar os textos aos quais, né, são cobrados nos concursos públicos. Tipologia textual e gêneros textuais. Tipologia textual, classificação segundo as sequências de informação do texto, considerando características internas. Então, é aqui que a gente vai definir se é narrativo, descritivo, dissertativo e até tem um outrozinho aí para a gente poder trabalhar. Mas, basicamente, são esses três. Gêneros textuais, classificação segundo a relação entre a função do texto na sociedade e as características internas desse texto. Ou seja, em relação a gêneros textuais, nós temos diversos. Então, eu posso dizer que o gênero está dentro do tipo de texto, tá? Então, dentro de uma narração, eu posso ter diversos gêneros textuais. Dentro de uma dissertação, eu posso ter diversos gêneros textuais. E é assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Gêneros textuais. Em sociedade, escrevemos textos para entreter, informar, ensinar, convencer o interlocutor. Trata-se da intencionalidade discursiva. Então, tudo que é feito tem uma intenção. É por isso que tem um contrato de comunicação. Romances são escritos para entreter, receitas para ensinar, artigos de opinião para convencer, notícias para informar. Cada um desses gêneros tem características próprias para atender à sua função. É por isso que eu digo, cada texto tem um contrato de comunicação. Agora, dependendo do gênero e de sua função, certas sequências de informação serão predominantes, as quais chamamos tipos ou modos textuais. Então, aqui a gente tem os gêneros e aqui a gente tem os tipos para poder comparar. Então, uma notícia pode ser narrativo ou descritivo. Receita culinária é um texto injuntivo. Entrevista pode ser dialogal, pode ser narrativo ou dissertativo. Bula de remédio, injuntivo, descritivo. Reportagem, narrativo, dissertativo. Então, galera, antes da gente partir para esmiuçar, né? Quase que não sai a palavra, então não ia sair mesmo. Então, vem aqui. Antes da gente esmiuçar, eu quero definir isso com vocês. Ó, modos de organização textual. É o que basicamente aparece lá no teu edital como tipologia textual. O que a gente tem aqui? A gente tem a narração, a descrição, e a dissertação como estruturas primordiais. Ah, apareceu um outro, Sidney, eu vi um tal de texto injuntivo, não sei o quê. Galera, basicamente é isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, depois a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. A narração
ela é fruto de uma imaginação. A descrição é fruto de uma observação. E a dissertação é fruto de uma argumentação. Por que as bancas privilegiam a dissertação? Porque todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, mas nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, a gente vai agora, no decorrer da aula, trabalhar as principais características para a gente poder perceber o que torna um texto narrativo, o que torna um texto descritivo, o que torna um texto dissertativo. Aí você vai perceber que tem algumas peculiaridades para a gente poder analisar, que esse texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Você vai falar que já viu lá no edital um tal de texto injuntivo, que porcaria é essa, Sidney? Então vamos lá, ó. O texto injuntivo, ele basicamente é um texto descritivo. Só que ele tem uma pegada diferente, ele tem uma pegada imperativa. Você vai encontrar basicamente em bulas de remédio, em manuais de eletrodomésticos, porque vai ter a ordem, vai ter o comando, a sequência que você deve seguir e a descrição de todo o procedimento. Então, um texto injuntivo é basicamente isso, é um texto descritivo. Normalmente, quanto mais rico é o texto, mais misturas tem. Por exemplo, você pega um romance do Machado de Assis. Teoricamente, a predominância dele é o quê? É um texto narrativo. Mas ele tende a situar o leitor em tempo e espaço. Então, ele vai também falar dos personagens. Então, ele tende a descrever para que você entenda a cena. E ele, em alguns momentos, faz dissertações, porque ele faz digressões sobre temas da sociedade, sobre política, economia e por aí vai. Então, é um texto muito rico. E aí você acabou percebendo que a narração funciona como se fosse um filme. Né? É um filme. Uma história que está sendo contada. Então, você vai criando um filmezinho na sua cabeça. A descrição funciona como se fosse uma fotografia. E a dissertação são os slides, né, que você vai ali trabalhando para poder convencer o camarada. Então, vem aqui comigo, ó. Vamos começar a brincar. Texto narrativo. A gente vai trabalhar assim. Eu dou o exemplo e depois a gente vê as características, tá? Então, aqui, ó. Conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria, cujo valor do prêmio o faria realizar todos os seus desejos e vontades. Assim passavam os dias, as semanas, os meses e anos, e nada acontecia. Até que no dia do santo, de tanto que seu fiel devoto chorava e implorava, o santo surgiu do nada e numa voz de desespero e raiva gritou: "Pelo menos, meu filho, compra o bilhete!" O camarada queria ganhar na cena, né, na loteria, e não comprava o bilhete. Está de sacanagem, né? Então vamos lá, ó. Sequência aqui, ó. Vamos trabalhar. Tipo narrativo. Sequência de ações ao longo do tempo. Então, essa sequência que permite a gente entender a história como se fosse um filmezinho. Presença de narrador. Ou seja, tem sempre um narrador, que é um narrador personagem ou um narrador observador, ou seja, narrador personagem é aquele que participa da história, então o foco narrativo é em primeira pessoa, ou do singular ou do plural, eu, nós. Narrador observador, ele não participa da história, então ele está de fora, apenas observando, então o foco narrativo é em terceira pessoa, do singular ou do plural, então ele ou eles. Tem personagem, tem tempo, espaço, enredo e clímax. Então, isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, porque responde às 4 famosas perguntinhas do texto narrativo. Um texto narrativo, ele sempre deve dizer quando, onde, como e quem. Ou seja, deve dizer quando aconteceu,
onde aconteceu, para situar em tempo e espaço. Ele deve mostrar quais são os personagens, então quem está participando e como aquilo aconteceu, até para a gente poder perceber o clímax do processo, o enredo, tudo direitinho. Então, se não tem isso, não é um texto narrativo. Então, tem de ter quando, onde, como e quem. Aí a predominância de verbos de ação, porque são acontecimentos, são ações que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, basicamente, são os verbos transitivos e intransitivos que aparecem. Presença de progressão temporal. Então, tem uma passagem ali de tempo, obviamente. Predominância do presente e do pretérito perfeito, porque ele está contando uma história. Então, a presença do pretérito é muito marcante e a presença do presente é apenas para intensificar aquela história que está sendo dita. Então, a gente já trabalhou aqui as características. O principal, as 4 famosas perguntinhas: quando, como, onde e quem. Beleza? Tranquilo? Então foi. Características do texto narrativo. Agora, olha aqui comigo. Observação 1. Já mencionei, mas a gente vai reafirmar aqui agora. Ó. Categorias de narrador. Foco narrativo. Narrador personagem. Narração em primeira pessoa. Exemplo. Ontem acordei cedo, tomei café e fui pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltei para casa. Então, reparem que o cara falou em primeira pessoa o tempo todo. Se ele falou em primeira pessoa, só pode ser um narrador que participa da história. Portanto, um narrador personagem. Agora, olha aqui o narrador observador. O foco narrativo vai ser em terceira pessoa. Então, Atadolfo acordou cedo, tomou café e foi pedalar. No entanto, devido à chuva, logo voltou para casa. Como o camarada não participa da história, ele fala do outro. Então, aqui, o tempo todo falando da Atadolfa, ou seja, o tempo todo falando de uma terceira pessoa. Porque ele é a primeira pessoa, você é a segunda pessoa, e a pessoa da qual ele está utilizando aqui para poder falar, narrar, é a terceira pessoa. Ele está falando de alguém. Porque em todo o processo das pessoas do discurso, a gente sempre tem primeira, segunda e terceira pessoas. Primeira é quem fala, segunda é com quem se fala, terceira é de quem se fala. Então, ele está falando de alguém, está falando da Atadolfa. Então, por isso, o foco narrativo é em terceira pessoa. Esse é o narrador observador. Agora, narrador onisciente. Aí eu botei aqui que é altamente questionável. Porque, na verdade, a gente tem 2 narradores. Narrador personagem, narrador observador. Aí o narrador onisciente é a narração em terceira pessoa com comentários sobre o passado e o futuro da narrativa, além de análise dos pensamentos das personagens. Então, é como se ele estivesse dando um juízo de valor. O que seria um narrador onisciente? Onisciente é aquele que sabe tudo. Mas, caramba, o narrador observador, ele sabe, ele está de fora. Então aqui, ó, Maria acordou cedo, tomou café e foi logo pedalar. Mas não, no final da história, Maria não terá um dia tranquilo assim. Em vez disso, Maria encontrará uma série de problemas e perigos em seu caminho. Então é como se fosse um algo a mais em relação ao narrador observador. Basicamente, para título de prova, eu tenho que ficar ligado se a narrativa é em primeira ou em terceira pessoa. Até mesmo porque um narrador onisciente, ele também vai narrar em quê? Em terceira pessoa. Então é óbvio que ele é uma espécie de observador. Ele também está de fora. Entenderam a pegada? Então, na hora que você mata isso, que o cara está trabalhando ali em primeira pessoa, em terceira pessoa, você responde qualquer tipo de questão. Olha só que interessante. Uma vez caiu uma questão... Aliás, deixa quieto. Tem no material. A gente vai fazer. Então, aqui, ó. Continuando. Observação 2. O texto narrativo é um texto polifônico, em que as diferentes falas são apresentadas em discursos.
Aí a gente tem, obviamente, discurso direto, indireto e indireto livre. Aí acompanha aqui comigo, ó. Discurso direto. A fala do personagem é apresentada de forma direta, sem paráfrases do narrador, ou seja, sem interferência do narrador. Então a fala é automaticamente apenas do personagem. Então a gente coloca aqui, ó. A Tadolfa disse, : ontem choveu muito na região sul. O que a gente vai ter de característica nesse discurso direto? O que a gente tem aqui? A gente tem sempre o verbo de elocução. O que é o verbo de elocução? O verbo que prepara para a fala. Como assim, Sidney? Vamos lá. Lembra que eu disse, lá no início da aula, que quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa, os linguistas, eles chamam conhecimento de mundo de saber elocucional. Então, quanto mais eu sei sobre uma coisa, mais eu posso falar sobre esta coisa, mais eu posso elocucionar. Então, verbo de elocução é aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Então, já que a tentativa é transpor a fala, eu tenho que trabalhar um verbo que prepara uma fala, que é o verbo de elocução. Aí, além do verbo de elocução, eu tenho os sinais característicos de pontuação, os 2 pontos e o travessão. Não necessariamente precisam aparecer os dois, pode aparecer só um ou outro. Sidney, tem mais algum sinal? Tem. As aspas. Então, quando o camarada coloca um texto que está destacado entre aspas, é para mostrar que ele não é o autor daquela frase. Então, é óbvio que é a fala do personagem quando cai na questão, tá? Aí, olha só que interessante. Em que momento você lê ontem choveu muito na região? Num momento em que você está lendo. Então, normalmente, a fala é até presentificada, por mais que ele trabalhe outros tempos, como trabalhou aqui, ó, ontem choveu muito na região. Mas, na hora que ele diz com o verbo no pretérito, é porque ele está falando de alguma coisa no presente, ó, o ontem. Ontem choveu. Já dá a ideia de saber que hoje, agora, não está chovendo. Então, aqui, além da personagem, que é a Tadolfa, a gente tem o verbo de elocução, os 2 pontos, o travessão e a fala que é do personagem, ou seja, da Tadolfa. Discurso direto, quem fala é o personagem. Agora, olha o discurso indireto. No discurso indireto, eu ainda tenho a tentativa de transpor a fala, é um discurso. Só que agora, o narrador reconta a fala do personagem com suas próprias palavras, portanto, tem interferência do narrador. Então, agora não é mais o personagem que está falando, é o narrador. Funciona como se fosse uma fofoquinha. Então, aqui, ó, a Tadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Eu continuarei tendo o verbo de elocução. Afinal de contas, é a tentativa de transposição de uma fala. Mas eu vou perder os sinais característicos de pontuação, os 2 pontos e o travessão, ou talvez a possível aspas. E aqui eu terei uma conjunção integrante, o famoso que na pegada, você já estudou, dá para a gente substituir pela palavra isso. Ó, a Tadolfa disse isso. Dá para eu pegar toda a oração encabeçada pelo que e trocar pela palavra isso. Então, matamos. Então, qual é a diferença básica entre o discurso direto e indireto? No discurso direto, a fala é do personagem. No discurso indireto, quem está ali é o narrador. É a fofoquinha, tá? Aí a gente tem agora... Peraí. As alterações gramaticais na mudança do discurso. Noções de tempo e pessoa para a gente poder pegar legal. Ó. Exemplo aqui. Ó. Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. E Pedro afirmou que no dia seguinte irei para a sua casa. Galera, é só reafirmar o que a gente acabou de falar aqui agora. Ó. Discurso direto tem verbo de elocução, ou de send, né? Discurso indireto também tem um verbo de elocução. A diferença é que no discurso direto, quem fala é o personagem, e no discurso indireto, quem fala é o narrador. O tempo muda. No discurso direto, tempo presentificado.
No discurso indireto, tempo, normalmente, pretérito. Beleza? Tranquilo? Foi? Então, a pessoa muda completamente. Numa é o personagem, na outra é o narrador que fala, tá? Então, vamos lá, ó. Eu preparei aqui um quadrinho, uma tabela, para vocês perceberem de forma bem mais aprofundada as principais diferenças entre o discurso direto e indireto. Então, aqui, ó. Se no discurso direto, normalmente eu tenho presente, no indireto, eu tenho um pretérito imperfeito. Então, aqui, ó. Eu amo o Rio. Presente. No pretérito imperfeito, Maria disse que amava o Rio. Mas eu posso trabalhar outros tempos também, ó. Pretérito perfeito. Eu fui à praia. Pretérito mais que perfeito no indireto. Maria disse que fora à praia. Futuro do presente. Eu irei à praia. Futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. Presente do subjuntivo. Talvez eu durma. Pretérito imperfeito subjuntivo. Maria disse que talvez dormisse. Então a diferença é muito clara. Aqui o cara fala o tempo todo em primeira pessoa, no discurso direto, porque é o personagem que está falando. Agora, no discurso indireto, o cara está falando em terceira pessoa. Então muda completamente. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Agora aqui, acompanha comigo. Discurso indireto livre. Mistura entre fala de narrador e personagem, geralmente associada a fluxo de consciência. Que é o seguinte, na verdade, a tradição literária, ela utiliza uma nomenclatura às vezes arcaica, e a gente tem de seguir porque é uma tradição. Então, é uma mescla de falas entre narrador e personagem. Mas o ideal, na verdade, é pensar nisso daqui, ó, no fluxo de consciência, no fluxo de pensamento. Porque o discurso indireto livre, ele não tem como base, como ideia, transmitir a fala do personagem. Na verdade, foi a forma como a literatura encontrou de transmitir o pensamento do personagem. Então, isso é sensacional. Num texto que possui imagens, a gente consegue muito bem diferenciar quando o texto trabalha o que é o chamado mundo real e o mundo onírico, ou seja, o pensamento. Então, se é uma novela, está em cores, se vai o pensamento, fica preto e branco. O Chaves coloca o balãozinho em cima, né? A Turma da Mônica também. Agora aqui é muito difícil. Então, como é que a gente vai perceber? A gente vai perceber pela ausência do verbo de locução. Afinal de contas, não é mais uma tentativa de transmitir a fala. A tentativa é transmitir o pensamento do personagem. Então, aqui, ó. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé! Que falta de atenção! Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Então, olha só. Aqui é com certeza uma mistura. Você consegue perceber? Porque aqui, ó, ai meu pé, que falta de atenção, quem disse isso foi a Maria. Só que, na verdade, ela pode nem ter dito. Ela pode ter apenas pensado. E aí é óbvio que você vê que tem a amarração do narrador. Mas aí olha que interessante. Construir um texto assim é difícil. Mas para identificar na prova é fácil. Porque ele vai colocar e você vai procurar. Opa! Não tem o verbo de elocução. Então, matei que é discurso indireto livre. O camarada na prova, na hora de trabalhar os conceitos, com certeza ele vai trabalhar os conceitos tradicionais. Então, o que seria o discurso direto? Fala do personagem. Discurso indireto? Fala do narrador. Discurso indireto livre? Mistura de fala entre narrador e personagem. Pronto e acabou. Resumo da ópera, tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora dar uma olhada num exemplo de texto descritivo. Eu tenho aqui, ó. A árvore é grande, com um tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom,
o verde, o vermelho das flores e até um ninho de passarinhos. O rio, espesso, com suas águas barrentas, desliza lento por entre pedras polidas pelos ventos e gastas pelo tempo. Vamos para as características do texto descritivo. Sequência de características de um ser. E aí, se ele está trabalhando as características de um ser, tem a predominância de adjetivos e substantivos. Afinal de contas, o ser vai ser o substantivo e as características desse ser serão expostas pelo adjetivo. Então, vai ser o adjetivo trabalhando ali em prol daquele substantivo. A ausência de progressão temporal, afinal de contas, a gente marca a progressão temporal para contar uma história na narração. Presença de verbos que não indicam ação, ou seja, se eu vou trabalhar a caracterização, eu vou trabalhar com verbos de ligação. E predominância do presente e do pretérito imperfeito. Então, basicamente, na hora que a gente trabalha a descrição ela trabalha em prol da narração. É para o camarada poder situar o leitor ali, basicamente no tempo e no espaço, principalmente no espaço, para a gente saber se é um espaço rural, se é um espaço urbano, como é aquele espaço. E para trabalhar os personagens também. Agora, é claro que ele pode fazer o uso de uma descrição objetiva e de uma descrição subjetiva. Como é que isso funciona, Sidney? Então, vamos lá. Ó. Quando a gente pega a descrição, essa descrição pode ser objetiva ou subjetiva. Sidney, acho que eu já vi isso em outro momento. Que bom, a gente reforça. Então, aqui, ó, descrição objetiva é quando eu trabalho fatores físicos. E descrição subjetiva é quando eu trabalho fatores psicológicos. Então, quando eu digo que o camarada é alto, magro, baixo, gordo, tem um olho azul, cabelo castanho, por aí vai, eu estou trabalhando a descrição objetiva. Quando eu digo que o camarada é introspectivo, nervoso, alegre, violento, eu estou trabalhando a descrição subjetiva. Então, isso é fácil, isso é tranquilo. Fatores físicos, descrição objetiva. Fatores psicológicos, descrição subjetiva. Normalmente, a descrição trabalha em prol da narração. Agora, existe o texto descritivo que não trabalha em prol da narração? Existe. É o texto injuntivo. O texto injuntivo, ele tem, na verdade, uma estrutura descritiva. Então, aqui é um exemplo. Pegue a tábua e lixe horizontalmente até que a tinta se solte por completo. Depois, passe a primeira camada de verniz. Espere secar por 2 horas. Repita o processo. Depois, utilize um prego para fazer pequenos furos na madeira, onde você deve acrescentar as bolinhas de algodão. Então, o que foi primordial aqui? A estrutura imperativa. Quer ver? Vamos ver as características. Sequência de comandos ou instruções. Predominância do imperativo. Se tem comando e instrução, tem de ter o processo imperativo. Uso constante dos pronomes de tratamento e verbos modalizadores, como dever, ter que, precisar e por aí vai. E o pronome de tratamento ele está direcionando para alguém, que é você. Predominância da coordenação. Como assim? São várias estruturas coordenadas, porque é uma sequência de comandos. Então, basicamente, texto injuntivo tem fator imperativo. O camarada vai te dar o comando e aí ele vai descrevendo, obviamente, esse comando. Então, a gente vai encontrar isso em bulas de remédio, em manuais de eletrodomésticos, sei lá, em qualquer tipo de manual a gente encontra o texto injuntivo, ok? É fácil de identificar. Agora, olha aqui. Tipo dialogal. Esse é bacana. Vamos lá. Exemplo. Está escrito aqui, ó. Violeta é a personagem, em tom ameaçador. Atende, Pedro. A
aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Acho que eu posso fazer melhor, hein? Já que é em tom ameaçador. Atende, Pedro! Aposto que é aquela sujeitinha para quem você deu seu telefone. Pedro? Você está ficando louca? Virando-se de costas e mudando o semblante raivoso. Eu nunca darei meu telefone para outra mulher que não fosse você, meu amor. Violeta apaixonadamente. Jura, Pedro? Voltando para a raiva inicial. Quem sabe eu esteja mesmo louca? Sarcástica. Não é, querido? Então, o texto dialogal, ele, na verdade, é uma sucessão de diálogos entre os personagens da história. É basicamente uma estrutura teatral. Então, tipo dialogal, sequência de falas alternadas, ausência de narrador, não tem um narrador ali para poder trabalhar aquele enredo, presença de rubrica, que é aqui, ó, dizendo a estrutura, como é que está ali, coisa e tal, se está em tom ameaçador, o que está fazendo, né, para a gente poder entender legal, para a gente poder perceber como foi essa fala, e identificação do personagem antes da fala, né, para mostrar que foi a Violeta e o Pedro aqui que travaram um diálogo. Beleza? Tranquilo? Então, olha só, muito fácil identificar. Tem a apresentação do personagem, tem a fala de forma sucessiva aqui, né? Tem uma sequência de falas alternadas. Tem sempre essa rubrica aqui para poder mostrar como é que foi, se foi em tom ameaçador, se foi de forma feliz, se foi apaixonado, se foi nervoso e por aí vai. E a gente sempre, nesse tipo de texto dialogal, a gente vai ter a ausência do narrador. Não tem aqui um narrador comandando o processo. Tem, na verdade, uma sequência de falas alternadas. Até mesmo para a gente poder perceber quem é que está falando. Beleza? Agora, vem aqui comigo para a gente poder ver o texto expositivo. Exemplo. Então, vamos lá. Fotossíntese é um processo fisioquímico realizado pelos vegetais clorofilados. Estes seres sintetizam dióxido de carbono e água, obtendo glicose, celulose e amido através de energia luminosa. 12H20 mais 6CO2, 6O2, 6H20... Pô, não sei nem o que é isso. Isso é muito louco, né, cara? Pô, foi a pior matéria que eu fiz na escola, química. Odiava, cara. Só não odiava mais que o professor era engraçado, velho. Então, aqui, ó. Este é um processo do anabolismo em que a planta acumula energia a partir da luz para uso de seu metabolismo, formando adenosina, trifosfato, o ATP. Cruz credo, né? Então, vem aqui comigo, ó. Galera, quando a gente pega o texto dissertativo, que é aquele que basicamente é a defesa de uma tese, de uma opinião, essa é a estrutura argumentativa. Mas o texto dissertativo, ele pode apenas expor um fato. E quando ele expõe, ele não tem intenção de convencer, ele tem apenas a intenção de informar, de apresentar. Então aqui, ó, características, sequência de informações neutras. Ponto. Acabou. Objetivo central, informar. Predominância de verbos no presente. E predominância da terceira pessoa, óbvio. Agora aqui, tipo argumentativo. No meu ponto de vista, a pena de morte é negativa e por isso não deve ser legalizada. Afinal, que direito temos nós de tirar a vida de alguém? Talvez até a culpa última do comportamento seja a própria sociedade, uma vez que cada pessoa é sempre o produto da educação que teve e foi moldada pelo ambiente sociocultural em que cresceu. Então, observem, o cara buscou um convencimento aqui. Para ele, a pena de morte não deve ser o quê? Legalizada.
E ele apresenta argumentos para poder sustentar essa ideia, consequentemente te convencer de que a pena de morte não é bacana. Então, olha só aqui as características. Sequência de argumentos para defender um posicionamento. Óbvio. Presença de conectivos de causa e consequência. Para poder mostrar, ó, está fazendo isso? Olha o que vai acontecer. Marcas de subjetividade e expressão de opinião. Aqui, ó, o cara até botou assim, ó, no meu ponto de vista. Mas se fosse uma redação que você estivesse produzindo para um concurso público, você sabe que você não iria escrever assim. O artigo de jornal não é igual à redação do concurso público. Você evita falar em primeira pessoa, porque é uma característica. Você fala em terceira pessoa para poder se distanciar. Ou então você fala em primeira pessoa do plural, porque você é um ser daquela sociedade. Mas sempre argumentando, sempre colocando ali as relações de causa e consequência. Até mesmo porque na redação que você produz no concurso público, de quem pode ser aquela ideia? É a sua. Mas é uma ideia que trabalha o convencimento. E aqui notoriamente buscou convencer que não é legal a pena de morte. Diferentemente total daquele outro exemplo que trabalhava a questão da fotossíntese, que foi apenas uma ideia que foi apresentada, mas não teve nada para ser ali sustentado, argumentado. Ah, você tem que fazer isso porque é bacana ou porque é ruim, né? Ou então não deve fazer porque é ruim. Não teve como, não teve isso. Agora, olha aqui as características. A gente já viu, né, as características. Então, já que a gente já viu essas características aqui, a gente vai partir agora para umas questõezinhas para a gente poder aprofundar essa ideia, tá? Então, aqui, ó. Tem um texto e a gente vai fazer a leitura e depois vai ver o comando da questão. Então, aqui, ó. No Brasil, a coleta de materiais recicláveis, tais como latinhas, garrafas PET, papelão, papel, isopor, nem sempre é vista com o respeito devido. Claro que existem exceções, mas muita gente reclama das carroças que atrapalham o trânsito. E mesmo quando param para descansar ou recolher material, os catadores são vistos com desconfiança ou desdém. O mais complicado é fazer determinadas pessoas enxergarem nessa atividade um tratamento árduo e extremamente útil. Então, tá vendo? Olha só. Aqui tem uma ideia que está sendo apresentada. Mas não está sendo só exposta. Tem um juízo de valor aqui. E quando a gente começa a trabalhar um juízo de valor, a gente já percebe que é um texto dissertativo argumentativo. Então vamos lá. São homens e mulheres anônimos que contribuem para o milagre da transformação do lixo, que entope bueiros. Os especialistas consideram que uma das principais razões da ocorrência de enchentes é exatamente a ausência de vazão dos nossos principais rios, em cujos leitos há enorme quantidade de sedimentos. Então aqui não tem o texto todo, aqui tem fragmentos, mas a ideia já foi clara. A defesa desta profissão, que são os catadores de lixo, que contribuem bastante para evitar as enchentes. Esse texto caracteriza-se como predominantemente dissertativo ou argumentativo. Perfeito. Ele defende uma ideia, e que a gente percebeu claramente. Então, já que ele argumentou, já que ele defendeu, texto dissertativo, argumentativo. Então, o gabarito dessa questão aqui, né, ela não é de alternativa, é para marcar, é para julgar. Então, ó, gabarito certo. Vamos para a próxima aí, ó. Óleos de ressaca. Eu já vi que é um texto do Machado de Assis. Primeiro, vou te perguntar, o que são óleos de ressaca, né? A galera pensa, tá chapadona, tá com sono. Não. Óleos de ressaca são como óleos da ressaca do mar. Como é que fica a ressaca? A ressaca, o mar em dia de ressaca, fica violento. Então, o olhar de ressaca é um olhar violento, tendo em vista que o Machado de Assis tinha sempre como personagem forte uma mulher. Os personagens masculinos eram sempre os fracos. As personagens fortes eram sempre as mulheres. Então acompanha aqui comigo, ó. Tinha me lembrado da definição que José Dias dera para eles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar, só me perguntava o que era, se nunca os vira.
Eu nada achei de extraordinário, a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhes deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados. Dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olho de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela afeição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca, ó. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me, tragar-me. O olhar forte da porra, né? Então vamos lá, ó. Vem a questão. No texto, o ponto de vista do narrador classifica-se como, e aí olha só, conhecimento de mundo é essencial. Quem escreveu este texto? Que texto é esse? Tem aqui, ó, no finalzinho, ó, Machado de Assis é o autor e o livro é o Dom Casmurro. Quem é o narrador do Dom Casmurro? O próprio Dom Casmurro, o Bento Santiago. Então, já sei que foi em primeira pessoa, já sei que é um narrador, personagem. Agora, por mais que eu não tenha esse conhecimento, que é de extrema importância, pela estrutura do texto você percebe. Tinha me lembrado, eu não sabia. Então, ele falou o tempo todo em primeira pessoa. Se ele fala em primeira pessoa, é óbvio que ele é um narrador personagem e o foco narrativo é a primeira pessoa. Então, a gente mata aqui que a questão tem como resposta alternativa a primeira pessoa, narrador, personagem, ok? Então vamos lá, ó. No segundo parágrafo, predomina um modo de organização textual. E aí, olha só que parada. Tem que prestar atenção no comando da questão. Se ele falasse em relação ao texto todo, a predominância do texto é narrativo. Narrativo, pô, é um romance. Agora, ele direciona para o segundo parágrafo, que é essa parte aqui que ele fica descrevendo a situação, descrevendo, né, o olhar, a situação ali com a Capitu. Então, é óbvio que aqui agora a alternativa correta é a letra B de bola. Beleza? Então, alternativa B de bola. Próxima questão aí, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Por intermédio da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a Prefeitura de São Paulo colocou à venda 808.450 reduções certificadas de emissões, os RCEs, que correspondem a 1,6 milhão de toneladas de gás metano, produzidas pelo aterro sanitário Bandeirantes, em Perus, que deixaram de ser lançadas na atmosfera. O material orgânico presente no lixo se decompõe lentamente, formando biogás rico em metano, um dos mais nocivos ao meio ambiente, por contribuir intensamente para a formação do efeito estufa. No aterro Bandeirantes foi instalada, no ano passado, a usina termoelétrica Bandeirantes, uma parceria entre a prefeitura e a Biogás Energia Ambiental. Lá, 80% do biogás é usado como combustível para gerar 22 megawatts, energia elétrica suficiente para atender às necessidades de 300 mil famílias. Idem. Vamos lá, ó. Comando da questão. Trata-se de um texto dissertativo composto a partir de segmentos narrativos e descritivos. Porra, olha que parada bacana. Ele apresenta aqui uma informação, né, que aconteceu com as RCEs. Só que ele realmente narra um processo e descreve exatamente quando ele vai falar das RCEs.
porque ele fica aqui, ó, falando que a prefeitura colocou à venda 800 e poucos mil, não sei o que lá. Então ele já vai começar a descrever, ó, que corresponde a 1,1 bilhão de toneladas de gás metano produzidas pelo aterro, sanitários em Perus que deixaram de ser lançadas na atmosfera. Então ele narra o processo que acontece, ele descreve aqui nas RCEs, né, que foi 1 bilhão, que não sei o que, coisa e tal, aí falou da porcentagem, falou de tudo, mas a ideia foi falar do quê? Do material orgânico que estava ali, do gás metano, que, na verdade, altera, que contribui de forma negativa aí para o efeito estufa. Então, caramba, perfeito. E isso é para mostrar que um texto não é puro, que um texto não é obrigatoriamente narrativo, descritivo ou dissertativo. Ele tem uma predominância. E aqui, ele predominantemente é um texto dissertativo. Mas ele usa a estrutura narrativa e descritiva em prol dele. Então, aqui a resposta dessa questão, mais uma vez, é correta. Pode botar aí. Agora, vamos lá, ó. Para finalizar aqui, para ficar bonito, uma mensagenzinha aí do Bob Marley, ó. A cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, evitando-nos do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então a vida é para ser vivida, sem medo, meu companheiro. Vamos amar e amar e amar e amar. Essa é a mensagem que eu tenho para te dar. Então avalie a aula, porque a gente faz com todo carinho, objetivando a melhor coisa possível. Então é isso, meu companheiro. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Eu acho que agora a gente já tem uma bagagem legal para trabalhar o processo de análise textual na prova do CESP. Afinal de contas, a gente trabalhou os aspectos de conhecimento de mundo aqui. Você já sabe identificar o que é um texto, se é narrativo, se é descritivo, se é injuntivo, se é dialogal, se é um texto verbal ou não verbal, se é denotativo ou conotativo, o que é uma intertextualidade. E a gente já aprendeu na aula de interpretação também as pegadas, as malícias para poder identificar se o texto é, né, se o comando da questão é um comando de compreensão ou de interpretação, se a resposta está ali dentro do texto ou se realmente vai exigir esses conhecimentos a mais de vocês, beleza? Então, espero com isso que você gabarite a prova de língua portuguesa do CESP e tire onda aí com os amigos, com a família, porque você será um futuro concursado. Então é isso, meu companheiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.